A figura que a história registrou como Idi Amin nasceu em meio a um véu de incertezas, por volta dos anos 1920, no que hoje conhecemos como Uganda. Embora seu filho Hussein afirme que ele tenha vindo ao mundo apenas em 1928, as evidências mais consistentes apontam para 1923 ou 1924 como anos prováveis de seu nascimento. Quanto ao local, a versão de que teria nascido em Kampala, a capital, parece pouco crível. É mais provável que sua origem seja Koboko, região de maioria muçulmana no noroeste do país, próxima à fronteira com o atual Sudão do Sul. Sua linhagem paterna é igualmente obscura. Segundo algumas fontes, seu pai, Andrés Niabire, pertencia ao povo Kakwa e após converter-se do catolicismo ao islamismo no início do século XX, adotou o nome Amindada. Outros registros, no entanto, sugerem que ele fosse de origem núbia, possivelmente criado na fé muçulmana desde sempre. Caso essa versão seja verdadeira, sua família provavelmente descendeu de comunidades sudanesas trazidas para o sul por Emin Pasha, governador otomano da província de Equatória no final do século XIX, cuja influência chegou até Uganda na década de 1880. Sua mãe, Assaate, também tem ascendência disputada, pode ter sido Kakwa ou Lugbara, etnias que habitam o norte do país nos dias atuais. O pouco que se sabe sobre a infância de Idi indica que seu pai o abandonou ainda criança, deixando-o sob os cuidados exclusivos da mãe. Na primeira metade dos anos 1940, enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava o norte e o leste da África, ele frequentou uma escola islâmica em Bombo. Para compreender a trajetória de Amin, é essencial mergulhar no contexto da Uganda colonial. Assim como grande parte da África subsaariana, o país foi uma criação artificial, moldada pelos interesses dos colonizadores britânicos, sem qualquer base étnica ou religiosa unificada. Antes da chegada dos europeus, a região abrigava uma diversidade de povos. Os Baganda dominavam o sul, incluindo a área onde hoje se localiza Kampala, no norte e no leste. Grupos nilóticos como os Kakwa e os Lugbara dividiam o território com uma expressiva população sudanesa, e na fronteira com o Quênia, comunidades Kuliak também estavam presentes. A divisão religiosa agravava ainda mais esse mosaico cultural. O islamismo, vindo do Egito e do Sudão, havia se espalhado pelo norte, enquanto no resto do país predominavam crenças tradicionais africanas, além do catolicismo e do protestantismo, introduzidos pelos colonizadores. Foi nesse caldeirão de tensões étnicas e religiosas que a Uganda moderna começou a tomar forma. Quando os britânicos chegaram, no final do século XIX, o reino de Buganda já exercia domínio sobre grande parte do território. Em 1894, foi estabelecido o Protetorado de Uganda, parte de um ambicioso projeto imperial que visava criar uma rota contínua de controle britânico, desde o Cairo até a cidade do Cabo. Sob o domínio colonial, as divisões internas se aprofundaram. Os britânicos privilegiaram os Baganda protestantes, usando-os como intermediários para governar e marginalizar as populações muçulmanas do norte. Apesar da exploração inerente ao sistema colonial, houve alguns avanços. A infraestrutura começou a se modernizar, a economia ganhou impulso com culturas comerciais como algodão e açúcar, e os índices de alfabetização subiram consideravelmente nas primeiras décadas do século XX. Outro marco foi a formação de um exército ugandense sob comando britânico, que passou a treinar e armar nativos no início do século, processo acelerado durante a Primeira Guerra Mundial para combater as possessões alemãs na África Oriental. Amin costuma ser associado a relatos falsos de que teria lutado na Segunda Guerra, inclusive na frente da Birmânia contra os japoneses, narrativas que ele próprio ajudou a disseminar. Na realidade, sua ascensão se deu dentro das fileiras do CAR, King's African Rifles, onde rapidamente chamou a atenção. Sua força física, habilidade militar e carisma conquistaram a admiração dos oficiais britânicos, que o promoveram com uma velocidade incomum para um africano na época. Nos anos 1950, já como sargento, Amin foi destacado para o Quênia, onde a resistência à dominação britânica era mais intensa do que em Uganda. Lá, ele esteve presente durante a rebelião do Mau Mau, de 1952 a 1960, conflito que marcou a luta pela independência queniana. Embora tenha atuado com destaque na repressão aos rebeldes, mais tarde tentaria minimizar sua participação, possivelmente para não ser associado à defesa do colonialismo. Sua competência não passou despercebida, e Ian Graham, seu comandante no CAR, chegaria a descrevê-lo como um dos melhores soldados e oficiais intermediários que já liderou, opinião compartilhada por outros superiores.
Nesse período, Amin foi enviado à Europa para treinamento militar avançado, passando um tempo em Stirling, na Escócia. Essa experiência marcou o início de uma estranha fascinação pelo país, que anos depois o levaria a alimentar a ideia absurda de que poderia se tornar rei da Escócia. De volta à África, em 1959, recebeu o título de Effendi, ou Afande em Swahili, o posto mais alto que um africano poderia alcançar nas forças coloniais britânicas na África Oriental. No entanto, sinais preocupantes já se manifestavam. Entre o final de 1961 e início de 1962, o CAR foi mobilizado para conter ondas de roubo de gado na fronteira entre Uganda e Quênia. Em uma dessas operações, Amin ordenou que seu pelotão massacrasse dezenas de civis. Ele só escapou de um conselho de guerra porque Uganda estava à beira da independência, e o governador colonial, Sir Frederick Crawford, preferiu evitar um escândalo envolvendo um dos dois únicos oficiais ugandenses comissionados no exército colonial. Enquanto Amin galgava posições na hierarquia militar, a África passava por transformações profundas. Em 1941, pressionados pelos Estados Unidos, os aliados ocidentais assinaram a Carta do Atlântico, um marco que indiretamente aceleraria as lutas pela descolonização no continente. Esse documento histórico, assinado sob a pressão de uma guerra que redefiniu o equilíbrio global, não era apenas uma promessa vaga, era uma sentença de morte para os impérios coloniais. Ao declarar que as potências europeias deveriam conceder maior autonomia às suas colônias após a Segunda Guerra, a Carta do Atlântico acendeu um rastilho que, em poucas décadas, incineraria séculos de dominação estrangeira na África. O problema? As metrópoles, exauridas pelo conflito e pela própria hipocrisia, já não tinham como sustentar o peso de seus vastos territórios. O que se seguiu não foi uma concessão generosa, mas uma inevitabilidade histórica. Entre as décadas de 1950 e 1960, o continente africano se libertara do jugo europeu em um ritmo tão acelerado que até os mais céticos observadores ficaram atordoados.